E seja bem-vindo! Começa agora o Boletim Legislativo com as principais notícias da Câmara e da nossa cidade. E daqui a pouquinho, às 4 horas da tarde, como você já sabe, tem a transmissão ao vivo da sessão. Então, para te ajudar a ficar por dentro dos debates de logo mais, a gente preparou uma reportagem apresentando os principais projetos que devem ser apreciados pelos vereadores. Entre os projetos da pauta está a proposta enviada pela Prefeitura que trata do parcelamento e o reparcelamento de débitos do município com o Instituto de Previdência do Servidor Municipal de São José. Outra proposta da Prefeitura que deve ser apreciada pelos vereadores é a emenda à lei orgânica que altera a idade mínima para a aposentadoria voluntária dos servidores municipais. A matéria já foi aprovada em primeiro turno e segue agora para o segundo turno de votação. O vereador Marcão da Academia tem 2 projetos na pauta. O primeiro autoriza o Poder Executivo a instituir no município um programa de prevenção à diabetes nas creches e pré-escolas. O outro visa criar o programa Escola Saudável na rede municipal de educação. Falando em saúde, um projeto do vereador Renato Santiago tem como objetivo instituir o programa de atendimento a pessoas com distúrbios respiratórios do sono no município. Já a vereadora Dulce Rita apresentou um projeto que autoriza a Prefeitura a conceder bengalas de cores diferentes para facilitar a identificação de pessoas com diferentes níveis de deficiência visual. Já sobre a causa animal, o vereador Fernando Petiti apresentou um projeto que prevê criar no município a função de agente fiscal de proteção ao animal doméstico. Petiti tem outra proposta na pauta, que apresenta diretrizes para o prazo de validade do laudo médico que atesta o transtorno do espectro autista. Os parlamentares também devem apreciar o projeto do vereador Júnior da Farmácia, que prevê criar um serviço público de loteria na cidade. Outra matéria da pauta do mesmo vereador busca instituir pontos de coleta e descarte de resíduos têxteis no município como forma de incentivar a sustentabilidade. Ainda deve ser apreciado o projeto do vereador Tomás Henrique, que estabelece normas e procedimentos para a instalação de infraestrutura de suporte às estações de rádio base na cidade. A pauta ainda conta com propostas para denominação de rua, concessão de honrarias e título de utilidade pública. A pauta completa você confere no nosso site, no ícone Pauta das Sessões. E os vereadores receberam uma comissão de pessoas com deficiência que reivindicou apoio na manutenção do serviço de transporte adaptado na cidade. Segundo o grupo, alguns deficientes teriam deixado de contar com o apoio dos veículos adaptados, situação que tem gerado uma série de dificuldades. Os parlamentares vão analisar a reivindicação. O acesso e direito ao transporte adaptado foram pautas de uma reunião realizada na Câmara que contou com a presença dos vereadores. Representantes da Associação das Pessoas com Deficiência e Familiares pediram apoio dos parlamentares em função do possível corte no serviço. De acordo com o grupo, alguns atendimentos foram suspensos, o que impacta em diversas dificuldades. Os representantes chegaram a entregar um documento aos vereadores apresentando as queixas. Eles afirmam que houve queda no serviço de transporte adaptado desde o início da pandemia. O grupo diz que chegou a realizar questionamentos ao poder público. O serviço de transporte adaptado, ele já vem sofrendo defasagem desde 2016. E nós sempre estamos tendo problema com o transporte, tendo problema do transporte. Recentemente houve episódios, praticamente no mês de março e abril, onde que cortaram, e fracionaram o transporte adaptado, e a prefeitura, alegando a questão orçamentária, falou que tem que fracionar, tá? Em momento nenhum ela fala em corte, mas sim fracionamento. Mas o fracionamento delas deixa praticamente pessoas uma semana sem atendimento. A vereadora Dulce Rita foi uma das parlamentares que estiveram na reunião. Ela defendeu a importância do transporte adaptado para as pessoas com deficiência e cobrou a retomada do serviço. Durante a pandemia teve uma retração das procuras, mas depois voltou tudo ao normal e a condução, que é feita através do Uber ou carros adaptados, não voltaram. Então continuam ilhados, com problemas muito graves de não estar fazendo agendamento para trabalhar, estão perdendo consultas, não estão tendo lazer, não estão tendo nada, entendeu? Então, pelo menos
as coisas essenciais, que é o trabalho, saúde, deveria ter que ser preservado. Para a vereadora Juliana Fraga, as reivindicações apresentadas na reunião vão ser apuradas e os parlamentares devem questionar o poder público sobre o funcionamento do serviço. A Câmara, além de ser porta-voz, é aquela que vai cobrar mesmo, fiscalizar o serviço e cobrar do executivo que tem um serviço de melhor qualidade. Então é imprescindível eles virem, eles tiveram aqui com crianças, adolescentes, jovens, adultos, fizeram uma mobilização até menor do que fizeram em 2018, mas veio bastante gente, né? E para cobrar, para falar primeiro para os vereadores, para mostrar para os vereadores o que está acontecendo, trouxeram documentos, trouxeram os prints da negativa que eles tiveram, e agora os vereadores, com papel de fiscalizador e de porta-voz, vai até o executivo e as secretarias para cobrar. O presidente da Associação das Pessoas com Deficiência destacou a urgência do pedido. Isso aí nos trouxe uma urgência para retornar esse serviço na íntegra, para que essas pessoas não pudessem ficar desamparados. Eles precisam ir trabalhar, eles precisam ir para os seus compromissos, precisam ir para a escola, precisam de saúde. Ao final do encontro, os vereadores se comprometeram a criar uma comissão para intermediar o diálogo entre o grupo e a prefeitura. Os parlamentares ainda vão acompanhar a situação do transporte adaptado para fiscalizar e apurar o andamento do serviço. A gente segue o jornal para falar de emprego. Vamos ver na nossa agenda de serviços quais são as vagas de trabalho oferecidas no PAT de São José? O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhadores de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para adesivista, agente de higienização, ajudante de cozinha, atendente de lanchonete, atendente de lojas, auxiliar de compras, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, auxiliar de manutenção, barman, calceteiro, carpinteiro, caseiro, conferente de materiais, consultor comercial, consultor de vendas externo, cortador, cortador de tecido, costureira, eletricista de linha morta e STC, eletricista de linha viva, eletricista predial, empregada doméstica, encanador, encanador industrial, encarregado de linha morta, encarregado de linha viva, garçom, instalador técnico de manutenção, instrumentista, mecânico de carros, mestre de obras, motorista de caminhão, motorista operacional de guincho, operador de empilhadeira, operador de escavadeira, operador de motoniveladora, operador de retroescavadeira, operador de rolo, operador de telemarketing, operador de máquina dobradeira, passadeira, pedreiro, pintor de edifícios, pintor de obras, programador PHP, projetista elétrico, recepcionista de hotel, representante comercial, serviços gerais, supervisor comercial, técnico em segurança do trabalho, telhadista, terapeuta ocupacional, vendedor externo, vendedor interno e vendedor PAP. Ainda há vagas para pessoa com deficiência no cargo de operador de loja. Para se candidatar é fácil. É só comparecer ao PAT, levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E durante sessão solene, a Câmara homenageou, com o título de cidadão joseense, o atual diretor da Escola Senai de São José, Maurício Ogawa. A honraria foi proposta pelo vereador Juvenil Silvério como forma de reconhecer a trajetória de vida e trabalho do executivo. Com muita emoção e música, parentes, amigos e autoridades acompanharam a sessão solene que homenageou com o título de cidadão joseense o diretor da Escola Senai Santos Dumont de São José dos Campos, Maurício Ogawa. A proposta da homenagem, de autoria do vereador Juvenil Silvério, foi reconhecer o trabalho de Maurício, que há mais de 2 décadas atua em iniciativas pautadas na educação, inovação e gestão empresarial. Como reforçou o vereador Juvenil, o homenageado é um exemplo na área e tem deixado um legado na história do Senai. Estar lá no Senai,
poder entrar no laboratório, poder conhecer a oficina, sentir, né, o carinho com que os profissionais, os amigos, os alunos todos falavam quando você passava. Eu pensei, puxa, eu acertei na honraria. O cara é bom, o cara é querido, o cara ele se dedica realmente à instituição que ele representa. A cerimônia também contou com a presença do secretário de Apoio Social ao Cidadão, Antero Alves Baraldo, da diretora titular do CIESP de São José, Alexandra Calisto Gioso, do membro da diretoria executiva da ASECRE, Bruno Frossardi, além de outras autoridades. Maurício Ogawa é engenheiro industrial mecânico, especializado em engenharia de qualidade e gestão financeira de empresas. Com 26 anos de experiência em cargos de liderança, durante a carreira foi diretor na Faculdade Senai no Rio, além de atuar gerenciando diversos projetos e departamentos de inovação, tecnologia e processos. Hoje ele é diretor da Escola do Senai de São José. Ressaltando um pouco dessa trajetória, os amigos e parentes que usaram a tribuna destacaram o profissionalismo do homenageado. Eu que ensinei para ele as primeiras letras, os primeiros números, as primeiras operações. Foi sempre um aluno dedicado, amoroso. Não é agora que eu estou falando. Eu sempre falei e ele sabe disso. E ele sempre quis fazer uma página na frente. Ele não se contentava com aquilo que estava ali. Ele queria um pouco mais. Uma das filhas do homenageado fez um discurso emocionado. Temos muito orgulho de ver você e sua evolução. E saber que estamos presentes nisso nos deixa muito mais felizes e encantadas com você. Agora podemos dizer que você é um cidadão joseense. E, por incrível que pareça, muitos nem sabiam que você não era daqui. Ai, ai. Desde pequena, meu pai sempre falou que bom mesmo era morar em São José. Mas melhor que isso é morar em São José e ter ele aqui com a gente. Parabéns, pai. A gente te ama muito. O título de cidadão joseense foi entregue a Maurício Ogawa em mãos pelo vereador Juvenil Silvério. Após receber a homenagem, Maurício discursou para os presentes e reforçou o amor que sente pela profissão de educador, além da gratidão pelo acolhimento que recebeu em São José dos Campos. Tenho certeza que vocês possuem, cada um de vocês, um pedacinho dessa honraria de me tornar, de fato, um joseense, um cidadão dessa maravilhosa, modesta e humilde cidade, viu, Danilo? Que belíssima, se mostra desenvolvida, se mostra smart, atualizada, acolhedora, incrível, que produz com certa facilidade automóveis e aviões, e de vez em quando um satélite e um foguete. Queria agradecer, né? Preciso agradecer por conseguir o emprego dos sonhos e me manter no Senai, estar do lado da minha família, dos meus amigos queridos e de pessoas incríveis como vocês. E vamos ver agora a previsão do tempo para a tarde de hoje e também amanhã, sexta-feira. Na tarde desta quinta-feira, o sol aparece entre nuvens e não deve chover. Máxima de 22 graus, mínima 10. Na sexta, o tempo permanece estável. Sol entre nuvens e não chove. A máxima é de 20 graus, mínima 15. E a automedicação é um hábito comum dos brasileiros, né? Um hábito nada saudável. Para reforçar os riscos do uso indiscriminado de remédios, foram criados aqui em São José um dia e uma semana voltados para alertar a população sobre os cuidados que devemos ter antes de tomar um medicamento. A questão é tão séria que quase 20% das mortes por intoxicação no país têm relação com a automedicação. Por isso, as campanhas educativas são tão importantes. Andando pelas ruas da cidade, não é difícil encontrar alguém que já tenha se automedicado em algum momento da vida. A gente usa mais para dor de cabeça, normalmente. Dor de cabeça, dor no corpo, resfriado, sinusite. Na verdade, é assim, para gripe, para dor de cabeça, coisa mais
coisa mais usual mesmo, né? Remédio para dor de cabeça, às vezes dor no estômago, uma azia, alguma coisa assim, sempre toma alguma coisa por conta. Essas pessoas pertencem a uma grande parcela da população que faz uso de medicamentos por conta própria. Segundo um levantamento feito pelo Conselho Federal de Farmácia, 77% das pessoas que moram no Brasil possuem o hábito da automedicação. A pesquisa aponta ainda que 25% da população toma algum remédio por conta própria pelo menos uma vez ao mês. Para este médico, o hábito já é parte da cultura dos brasileiros, pelo fácil acesso aos medicamentos no passado. Atualmente tem havido um controle melhor disso. Você só pode comprar antibiótico com receita. Existe uma série de remédios controlados que só podem ser vendidos com fiscalização, mas isso não era assim antigamente. Mas existe muito também essa indicação do vizinho, do parente, de alguém próximo. A medicação por cópia, né, que a gente chama. Alguém que eu conheço teve um problema semelhante e tomou tal remédio. Então essa indicação cruzada é uma forma de automedicação também. Ainda segundo os especialistas, o grande risco da automedicação é a ilusão que o paciente tem de que está mais perto da cura da doença. Dados da Organização Mundial de Saúde apontam que 50% dos brasileiros que se automedicam fazem uso inadequado dos remédios, o que pode ser um risco para a vida do paciente. O pior exemplo possível é a progressão da doença, né? Porque o uso crônico de medicamento é para, vamos dizer assim, na melhor das hipóteses, estabilizar ou controlar essa doença. E às vezes o organismo meio que acostuma, meio que desenvolve uma tolerância àquele remédio e você para de ter a resposta adequada. Se essa pessoa não vai com frequência ao médico, não faz as reavaliações e não faz esse ajuste, a gente pode considerar isso uma automedicação, uma desmedicação, né? A automedicação é tema de 2 leis aprovadas pelos vereadores. Uma delas criou o Dia Municipal da Conscientização e Prevenção da Automedicação, data lembrada todo o dia 5 de maio. Seguindo a mesma linha, outra lei aprovada instituiu a Semana do Uso Racional de Medicamentos, a ser realizada entre os dias 5 e 11 de maio. Para evitar os riscos da automedicação, o vereador Dr. Elton, presidente da Comissão de Saúde, ressaltou a importância da consulta com especialistas para que os remédios sejam comprados por meio de uma receita médica elaborada com a dosagem correta para cada pessoa. O olhar de um especialista fazendo a melhor escolha por você é extremamente importante. Então cabe agora àqueles que têm dúvidas sobre as suas necessidades de saúde buscarem um atendimento mais especializado e não passar pela automedicação. O parlamentar destacou também o papel da Câmara no trabalho de conscientização sobre o uso indiscriminado de remédios. E a gente tem que usar de todas as formas de levar a informação. Primeiramente, eu diria que através de conversas, de ações realizadas por cada um dos vereadores, mas também por ações da casa como um todo. Informar a população e dar a ela ferramentas, instrumentos para entender melhor sua saúde, não é só papel da Secretaria de Saúde, mas de todos nós. Um trabalho árduo, mas que pode, no futuro, aumentar o número de pessoas que conhecem os riscos que a automedicação pode trazer. Automedicação não pode, de jeito nenhum. É um risco muito grande, né, para a saúde da pessoa, né? Vá ao médico, ver realmente o que pode tomar, o que não pode, o que não vai te fazer mal, o que não vai trazer nenhum transtorno, porque é a melhor forma da gente se prevenir, né? Um risco, né, cara? A gente se automedicar sem uma orientação de um profissional, de um especialista, entendeu? Muitas vezes a gente até recorre a esse recurso, vamos dizer assim, mas não que seja o ideal, né? Porque é um risco que se está correndo, né? E atenção a todos que fizeram um concurso da Câmara para auxiliar legislativo. Já está disponível o gabarito da prova para consulta, tanto no site da Fundação VUNESP, quanto no nosso site, que é câmarasjc.sp.gov.br. Quem discordar do gabarito ainda pode interpor recurso, e o prazo vai até amanhã. Entre as funções do cargo estão manutenção preventiva, corretiva e conservação de bens, atividades e processos operacionais, serviços de portaria, recepção e zeladoria, limpeza em geral e condução de veículos oficiais.
O resultado e classificação definitivos estão previstos para julho. Bom, e o Jornal de hoje termina aqui. Uma ótima quinta a todos. A gente volta a se encontrar amanhã no Semana Legislativa, que apresenta para você as principais notícias que marcaram a semana na Câmara e na nossa cidade. Até lá!